Já estamos de volta com Nova Manhã, 6h51. Bora falar de saúde, Michele? Bora lá. Vamos lá. Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Afinal, estamos no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. É um tema bem delicado e bem difícil, mas que a gente vai abordar agora com o Dr. Renato Kifuri, que é pediatra, infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Bom dia, Dr. Kifuri. Tema difícil, hein? Como a gente lida com ele? Bom dia, mais uma vez. Já, nem me fale, Michele, tema bastante difícil mesmo, mas o recado quase que final é esse, nós precisamos falar sobre o tema, né? Bom dia a você, bom dia Nonato, bom dia a todos da Nova Manhã. O Setembro Amarelo, ele começa novamente já há mais de uma década, em 2013, uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, com o intuito de chamar a atenção para o Dia Mundial que é no dia 10 agora, o mês de Setembro Amarelo, da importância, inclusive, da prevenção, né? Nós estamos falando aqui, obviamente, da prevenção de um dado tão, de um fenômeno tão impactante em toda a sociedade. A primeira coisa que a gente gosta de lembrar é que existem muitos tabus relacionados ao suicídio e muita, vamos dizer, preconceito em relação a esse assunto para ser conversado. O suicídio é um ato, obviamente, deliberado, exercido pela própria pessoa, cuja intenção, obviamente, é a morte, de forma consciente, de forma intencional também. E a gente tem que entender que o suicídio não é só o ato consumado, mas a gente também entende como o comportamento suicida, os planos de suicídio, as tentativas de suicídio, que está presente na história da humanidade desde sempre, em todas as culturas, e tem uma origem, Michele, que é multifatorial, né? Não há fatores genéticos, ambientais, comportamentais, sociais, culturais. E o que é mais importante, o suicídio em geral, ele não é algo simplista, que alguém teve uma decepção e toma uma atitude por um impulso. Geralmente é um final de um processo que já se inicia algum tempo atrás. A grande maioria das pessoas que praticam o suicídio ou que tem a tentativa do suicídio tem algum problema de saúde mental, a grande maioria. Ou seja, é possível prevenir, é possível reconhecer essas pessoas. Então, os fatores de risco hoje são razoavelmente bem conhecidos. Além de uma história de algum transtorno mental, essas pessoas, em geral, são jovens entre 20 e 35 anos. Um segundo pico acontece mais ou menos depois dos 60 anos de idade. Sexo masculino predomina com muito mais frequência que o feminino. Pessoas sozinhas, ou seja, que não são casados, não são solteiros ou são viúvos, não têm filhos, outros fatores de risco, como, por exemplo, dores crônicas, doenças crônicas, HIV, câncer, muitas vezes também doenças degenerativas também pode acontecer. Ou seja, a gente precisa ter esse olhar atento para toda essa população mais vulnerável, que por muitas vezes, por falta de tratamento de sua condição de base, e principalmente por falta de reconhecimento por um profissional da saúde, em qualquer nível de atenção, acaba por cometendo o suicídio. No Brasil, mais ou menos 12 de cada 100 mil homens contra 5 de cada 100 mil mulheres morrem aqui no país por suicídio. São cerca de 10 mil por ano. O mundo estima mais ou menos 1 milhão de suicídios no mundo todo. E embora em alguns países, como a Europa, essas taxas de suicídio venham diminuindo, aqui nas Américas ainda, infelizmente, as nossas estatísticas apontam para um crescimento. O tema desse ano do Setembro Amarelo é se precisar de ajuda, se precisar, peça ajuda. Acho que é o lema e que a gente precisa alertar, acabar um pouco com esse preconceito mesmo sobre esse assunto, né? Sem isso, dúvida. E não esperar muito, né? Precisando logo no início, assim, tendo essa consciência que
É muito difícil lidar sozinhos com tudo isso. Converse com alguém próximo. Todo mundo tem alguém minimamente próximo. Ou, em último caso, você sempre tem lá o CVV, né? Que também é um serviço que existe há tanto tempo que a pessoa ali, simplesmente com uma ligação, consegue, às vezes, desabafar, falar o número 188, então, para quem também quiser conversar e às vezes não quer contar com uma pessoa que está próxima e que conhece. Muito obrigada, Perfeito, Michele. Esse era o recado final de onde buscar ajuda. Você já me ajudou antecipando aqui. Eu acho que é um tema muitas vezes visto como um tabu mesmo, um pecado, né? Talvez o pior deles, né? Daí o medo que as pessoas têm e vergonha de falar abertamente sobre o tema. E é um tema, um tabu arraigado em nossa cultura por séculos, né? E só vai desaparecer com o esforço de todos nós. Acabar com o tabu, melhorar o acesso à saúde, conhecimento, informação, atenção do profissional da saúde e não achar que isso é algo raro, que não pode acontecer muito raramente com ninguém. Isso acontece todo dia entre nós aí. Vamos vencer essas barreiras aí com a prevenção. Muito obrigado aí pelo tempo. Obrigado. Obrigada.